Seja muito bem-vinda à estreia do nosso podcast Viver do Digital. Hoje nós estamos aqui com essa maravilhosa doutora Heloísa Helena, pediatra. Você vai ter muito conhecimento sobre sua criança a partir de agora. E também a Aline Gomes, minha sócia. Estamos aqui nesse projeto. E já aproveita, siga o perfil, comenta, porque a partir de agora você vai viver do digital de forma leve e tranquila 2026. Se apresenta para a galera, Aline. Olá, eu sou a Aline, sou analista de marketing, há 17 anos. Lançadora, embarquei nesse projeto também do Viver do Digital, do Fórmula Criada doutora Heloísa. E em 2026 a gente tem muita novidade para compartilhar com vocês. Doutora Heloísa também se apresenta para a galera. Fala do que a senhora vai trazer 2026 aí para as mamães, né? Que é muito importante. Então, eu sou Heloísa Helena, sou médica pediatra já há 43 anos. Amo crianças e amo também ajudar as mães a criarem os seus filhos de uma maneira de uma maneira gentil, de uma maneira firme e gentil. Muito legal. E se você tem criança aí, do 0 aos 25 anos, já comece a acompanhar a doutora Heloísa lá no perfil do Instagram dela, que vai ter muita novidade a partir de hoje. E o tema, desse podcast, desse primeiro podcast Viver do Digital, a gente quer saber da senhora, como foi essa transição, para o posicionamento digital, que já te gerou mais de 1 milhão de seguidores somados nas redes sociais e deu origem a um projeto tão lindo que é o Fórmula Criar. Como começou esse posicionamento? Quais foram os obstáculos que você encontrou e como que é hoje viver de forma leve essa parte do mundo digital, essa questão da rentabilidade, de ganhar dinheiro com o digital? Pois é, Aline, todo o meu posicionamento foi no decorrer desses 43 anos enquanto pediatra. Então, um posicionamento na carreira médica já é de longa data. Porém, durante a pandemia, como eu já tinha mais de 60 anos, eu deixei de trabalhar. Eu fazia plantão no Hospital da Unimed e na prefeitura e no meu consultório, que eu sempre fiz. Então, com a pandemia, os idosos pararam de trabalhar. E aí, eu tinha um Instagram que foi criado assim por uma cliente minha, mas eu não tinha nem 1.000 seguidores. E eu comecei a navegar ali pela internet, comecei a aparecer um curso para mim. E apareceu um curso para mim. Era do TikTok para negócio. Eu assisti aquela aula, eu nunca tinha assistido uma aula online. Assisti aquela aula e no outro dia teve aula também, eu acompanhei e aí eu resolvi, que eu sou dessas, ligar para a pessoa, que era a Simone, que estava dando esse curso. Ela falou assim, olha, entra, que quem entrar agora vai beber água limpa. Mas eu não faço. Aí eu falei, eu não faço dancinha, eu só tenho TikTok nem no meu celular, só tenho no iPad, porque meu neto queria ver a Jojo Todinho e a mãe não deixava. Aí entrei. Então, eu quero dizer que ali eu aprendi a editar vídeo, comecei a entender um pouco e fazer mais cursos no digital. Em 3 meses eu já tinha 100.000 seguidores no TikTok sem fazer dancinha. E outra coisa, o meu posicionamento sempre foi de orientar mães, uma coisa mais educativa, porque eu faço consultório de puericultura, não só trato doenças, eu gosto de orientar. E na pandemia, como eu queria orientar? Era todo mundo desesperado, querendo saber notícias, como conduzir o tratamento, o que seria. E aí eu estudando ali também para aprender, comecei a levar informações sobre o Covid, principalmente para crianças, não é? Tudo era muito novo. Então, esse anseio de sempre levar informações, isso eu sempre tive. E aí eu achei ali no digital uma maneira, entendeu? E aquilo foi crescendo, esse assunto foi ficando interessante, não é? E aí foi me posicionando, colocando essas informações. E o pouco, que às vezes você acha que você sabe pouco, mas o pouco que você sabe é muito para muita gente. E quando a gente doa o que a gente sabe, o universo, Deus mesmo, nos transborda com mais informação. Então, eu achei assim, fantástico estar na internet e poder divulgar esse conhecimento e aprender mais. E é tão bacana, o que ela falou. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada.
E eu sempre digo, na minha época que eu fui mãe, quem dera se eu tivesse tido essas informações que tem hoje, né? Exatamente. De como sair daquela bolha da criança pequena. A gente não... Eu pegava meu filho e falava, o que eu vou fazer com essa criança agora aqui na minha frente? Então, hoje a gente vê que a era da informação, ela de fato chegou. Tá vindo os médicos, advogados, várias profissões que era só do off, agora estando no on também. E mostrando aí para todo mundo que é ter informação de verdade, né? Exatamente. E eu acho que isso também vem de uma mudança de cultura das novas mães, né? Porque a gente foi criado numa época que tudo era castigo, era bater, era... E com o tempo, né, os nossos filhos, a gente já... Tem que ser diferente. Mas será que não é diferente? E aí quando você, né, mostra para as pessoas que pode ser diferente e que realmente a gente não está errada, a gente não está doida, que não precisa ser tão extremo, né, tão extremista, tão militante, né, com os filhos, torna a maternidade um pouco mais leve. Isso, e a busca de conhecimento sempre nos empodera para saber como agirmos diante de cada fase do desenvolvimento da criança. Exatamente. Não é? Então, realmente, eu que já tenho filhas mais velhas, já tenho netos, as minhas filhas, eu não criei dentro de uma disciplina de educação positiva, mas sempre as criei com respeito e dando voz para que elas falassem, tivesse oportunidade de falar, expressar o que elas sentem, não é? E isso é muito importante, está dando credibilidade à criança, ouvindo a criança, sendo firme e gentil. Estou dizendo ser permissiva. E voltando ao assunto anterior que você estava falando, o mundo é globalizado. Nós não podemos esconder mais informações, não é verdade? Sim. Hoje as pessoas têm acesso, mas às vezes não sabem ter acesso aonde. Às vezes nas mídias trazem informações que são verdadeiras desinformações. Então, por que não ouvir de alguém que está estudando sobre o assunto? E aí, a neurociência veio trazer nova visão de como a gente conduzir com a criança, né? Entendemos que ela é um cérebro em desenvolvimento. Então, as birras, as pirraças que elas fazem, é simplesmente a maneira delas se expressarem. Então, essa de bater não é o ideal, porque nós não estamos adestrando crianças, nós estamos educando crianças. E aí, a fórmula criar quer apresentar tudo isso. Não, e eu acho que vai ser divisor de águas exatamente por isso, porque eu tenho, né, 3 filhos, um de 7 anos que é bem tinhoso, né, bem difícil. Desafiador. E bota desafiador nisso, né? Então ele desafia a gente o tempo todo. E aí, eu tenho muito disso, de não bater. Porque toda vez que a gente dá uma chinelada, eu me arrependo. E aí a gente se arrepende e a gente chora mais do que eles. E aí, com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? E muito ali dentro do seu perfil, eu vi que eu não estou errada, que eu não preciso mesmo bater. Que aí é só conversar. Então eu sento com ele, na altura dele, converso com ele, explico para ele. E ele entende muito bem. E às vezes minha mãe fica assim, falta de surra. É só botar esse menino de castigo. Porque na época era assim, tá vendo? Bati em você, você não morreu. Nossos pais, com certeza, fizeram o melhor que podiam, tá certo? O melhor que eles podiam. Mas eles amavam, tá certo? Só que a gente foi vendo tanta geração de violência no futuro, Exatamente. Tanta impaciência, tanta falta de empatia. Por que nós ensinamos? O que nós ensinamos enquanto era criança? Porque as crianças modelam os adultos. E criança precisa ser ouvida, não precisa ser atendida em tudo que ela quer, porque ela não tem noção ainda. Nós temos que conduzi-la nesse aprendizado. Mas o importante é entender que é um cérebro em desenvolvimento. Ele não consegue corregular os impulsos, os sentimentos que ele tem. Ele é desregulado, ele vai manifestar uma birra para falar que ele quer alguma coisa, porque ele não sabe expressar o que ele quer, não é? E também, no momento de birra, não adianta explicar muita coisa, não, porque quando eu costumo até falar assim, sabe, mães? Se você vê alguém se afogando numa piscina, o que você vai fazer? Você vai tirar a pessoa da piscina. Você não vai ficar falando, quem mandou entrar na piscina? Quem mandou não usar boia? Não, você resgata. Então, quando a criança está submersa numa piscina de emoções, agitada, chorando, gritando, não adianta você ficar educando, falando para ela ali na hora, não faz isso, mamãe te ama, nada disso. Você resgata ela daquele momento,
Depois você conversa com ela, tira ela, ela está submergida nas emoções, se afogando nas emoções, tira ela daquele contexto. Agora, na época de férias, época de festas de fim de ano, de Natal, a criança vai se agitar, ver um monte de parentes diferente, um barulho, os fogos, e aí ela vai chorar. Adianta você ficar corrigindo ela na hora? Tira ela dali, leva para ficar num cantinho, tira ela do afogamento da piscina de emoção. Não, isso é importantíssimo. Eu sinto exatamente isso, né? A gente recebe muita gente nessa época de ano, de Natal, e o meu filho muda completamente. Ele tem uma crise de emoções, né, fortíssimas, assim, uma vez no mês. Mas quando a casa tá cheia, ele tem uma a cada hora. E isso é desafiante pra gente, porque a gente tá ali preocupado com a opinião dos outros, tipo, parecer uma boa mãe, receber bem um convidado, e ainda eu tenho filhos perfeitos, então a gente se cobra demais, e aí você tem várias gerações, porque numa mesma casa tem a bisavó, tem a avó, tem a mãe, então, sim, são várias gerações ali, todo mundo querendo dar pitaco. É verdade. Todo mundo querendo falar, mas olha só, mas é só fazer isso, é só fazer aquilo. Então a mãe, ela sofre muito com a falta da didática, né? E eu vejo assim que tem muitos médicos que não compartilham conhecimento na internet porque tem medo da didática, tem medo de, eu vou falar demais pro o conteúdo. E aí o paciente não vai querer ir no consultório. Só que um bom conteúdo não substitui a consulta. Não. Entendeu? Então isso é até uma objeção errada, né, que os médicos têm, de achar que você gerar conteúdo para a internet, um conteúdo de valor riquíssimo, igual é o conteúdo da senhora, ter também ali, não estou substituindo a minha consulta. E como isso é importante também no mundo digital, que as pessoas saibam disso. Aline, a maternidade é bem desafiadora, realmente. E não se tem um manual, não se tem uma fórmula de criar. Agora tem. Agora tem. Pelo menos a gente vai sinalizar com algumas ferramentas, não é verdade? Então, quando a gente tem muita dúvida e estão dando milhões de palpite, se você não se abastecer de conhecimento, você vai ficar abalada, porque cada um dá um palpite, aí você fica mais perdida ainda. Mas quando você fala, meu filho está com cérebro de desenvolvimento, ele tem 1 ano, ele não sabe, ele tem 2 anos, ele é do movimento, ele tem 3 anos para 4, ele é um papaléguas, ele só quer correr, só quer brincar, ele não se corregula. Então, quando você começa a entender o que passa no cérebro da criança em cada etapa da vida, você já respira e já compreende, e aquilo que o outro falou, o tio, a avó, você só vai ser... não vai falar para você, não vai falar para ele. É o que ele pensava que era, mas eu sei que é diferente e tudo bem pensar cada um de um jeito, não é? Exatamente. Eu quero explicar uma coisa. Eu acho que vai caber explicar agora nesse momento. Eu acho que vai caber explicar agora nesse momento, tá? É o seguinte, olha como que funciona. O corpo humano é maravilhoso. Deus faz tudo perfeito realmente, né? Então, quando a gente tem um estresse, imagina, todos nós, quando sofremos um estresse, vem um cachorro te pegar, um cachorro bravo. Nós liberamos o hormônio do estresse. É o cortisol. Esse hormônio, ele é direcionado para as extremidades, no sangue, para as extremidades, para as mãos, para os pés, para a cabeça. Então, a gente luta ou fuga. Ou você vai lutar com o cachorro ou você vai sair fugindo. Isso chama instinto reptiliano, até os répteis, os animais têm. Né? Imagina, se o marido ou o filho ou quem quer que for te desafiar, te contrariar. Dá vontade da gente, porque a gente se estressou, o hormônio é liberado para as extremidades, a gente quer dar um soco na pessoa. Mas aí a gente é humano, se corregula, porque temos raciocínio lógico e paramos ali e não continuamos com a agressão, ok? Agora, a criança não tem o córtex pré-frontal, é onde tem o raciocínio lógico. Ele vai sendo formado, e sabe quando acaba a formação do córtex pré-frontal? Com 25 anos de idade. Até 25 você vai lutar com seu filho ensinando muita coisa. Nossa Senhora. Eu não falei errado, né? Então, do 0 a 25 anos. Não. Então é o seguinte, quando o seu filho pequeno está contrariado, o hormônio do estresse foi produzido porque ele queria aquela bola e não podia, e realmente não podia, você vai ser firme e gentil, mas ele vai reagir. Como que ele vai reagir?
dando chute, dando soco, batendo a cabeça, e você vai respirar. É um cérebro, desenvolvimento. Então, entender a neurociência nos conforta, entendeu? E também ter conhecimento, que é no curso que a gente está fazendo do Fórmula Criar, vou ensinar ferramentas para você ter elas no bolso, de estratégia de como agir em cada etapa do desenvolvimento do filho. Como isso foi importante que você falou agora, que eu me vi nessa situação hoje de manhã, entendeu? A gente teve uma falta de energia lá no prédio essa noite e ficou sem internet. E aí meu filho hoje estava bravo porque estava sem os desenhos dele. E aí ele começou a ficar muito bravo. Mas não tem desenho? Eu não sei, mas está sem internet. Liga para Vivo e não sei o quê. E aí o que ele fez? Ele foi deu um socão no meu marido. E aí meu marido já fica falta de respeito, que não sei o quê, e fica mal e já... Aí o Roniel, calma, respira. E é exatamente isso. A reação dele é o luta ou fuga. Ou ele vai fugir ou ele vai bater. Tá ali do lado, ele vai dar um socão. E não é sobre o seu marido. Nem sobre falta de respeito. Sobre falta de respeito. É impulso, é natural, é fisiológico isso daí. E o que acontece assim? Porque, vamos colocar para as mães, né? O filho tá lá naquela fase de bebê. E às vezes ele tá contrariado e ele vai... Um bebê, assim, uns 2 aninhos, vai lá e taca a mão. E a mãe às vezes vai... Não, tem que bater de volta, corrigir, porque é falta de respeito para ensinar que não pode bater na mãe. Você bater, você tá reforçando que se bater se responde com bater. Não. Você vai corrigir sim, você vai falar, ai, dói, ui. Não precisa de grande sermão ali naquela hora. Falar, ui, ai, dói, machuca. Pode bater na mamãe? Não pode. Você fazer a inteligência emocional, criar filhos inteligentes emocionalmente, que tudo que nós queremos é criar filhos saudáveis e com inteligência emocional. Tá certo? É identificar os sentimentos. Filho, isso que você está sentindo é raiva, né? Porque a televisão não está passando hoje, não está tendo o seu programa. Eu entendo. Mostra que você entende. Eu entendo. Dá uma outra opção, conforme a idade dele, vão fazer uma outra coisa, mas você está entendendo, você está valorizando o sentimento e está ensinando ele a identificar aquele sentimento. Acontece, sabe, Aline, que todos nós temos a nossa criança interior, os nossos traumas que a gente vivenciou. Então, tem momentos que seu filho faz uma determinada birra que aquilo não te atinge, mas tem momentos que te tira do sério. Sabe por quê? Não é porque você quer, é porque alguma coisa no seu passado aconteceu e acendeu uma janela da memória e aquilo te irritou, entendeu como? Então, você já aprendendo essas coisas, você vai falar assim, Aline de 5 anos, fica quietinha aí, que agora é a Aline de 35, 40, não sei como, que está aqui 41. Agora, que está aqui neste momento, entendeu? Então, nós carregamos os nossos traumas e por isso que a gente se estressa diante de algumas atitudes da criança. É interessante. Interessante. No início das redes sociais, né, quando você montou, você sempre falou para mães ou seu conteúdo era direcionado para outros profissionais? Como que era esse posicionamento lá no início? Que hoje que eu vejo que é bastante para mães, mas sempre foi assim? Sempre foi, Aline. Sempre foi. Eu sempre gostei muito de falar para mães. Acaba que vários colegas assistem isso, né? Me assistem, me acompanham e falam que gostam também do conteúdo. Porque são coisas que não estão na grade curricular, entendeu? Então, é vivência, é de vida. É de vida de pediatra, que já orientou muitas mães. É de vida de mãe, de avó. Entendeu? Então são experiências e a gente, como eu repito, não temos que ter medo de passar os nossos conhecimentos. Se eles são para ajudar, que bom. Que ótimo. E Deus nos retribui com mais conhecimento. E eu ia até fazer uma pergunta em relação a isso. Qual foi o primeiro conteúdo que a senhora olhou e falou assim, é esse aqui que eu vou fazer agora? Esse eu adorei, vai ser esse que eu vou soltar na internet. Uma queixa muito comum no consultório são meu filho não come, entendeu? E dentro do estilo de vida, falar de atividade física e de alimentação era muito importante, não é? Então, às vezes o filho não come, e não é questão só de anemia, falta de vitamina, não é só isso, é questão comportamental. É falta de uma rotina em casa, de todos sentarem à mesa, comer. Aliás, essa questão comportamental é desde a introdução alimentar. Quando a mãe não deixa a criança pegar no alimento, sentir a textura, levar a boca, fazer aquela experiência sensorial e ter prazer com isso, porque o comer gera memórias afetivas. E a gente tem que construir um aprendizado do comer
com alegria, com leveza. Não essa história do aviãozinho, a criança abrir a boca, olha que desrespeitoso que é, abrir a boca você vai com a colher e tchá. Imagina, você vai pro Nordeste, vamos fazer buchada de bode, você nunca comeu aquilo, mas é gostoso. Aí vai, na tua boca. É respeitoso isso? Não. Então a criança, quando começa a comer, ela nem sabe o que é feijão, o que é arroz, você já dá na boca. Então ela tem que pegar, sentir. Então, os primeiros conteúdos foram sobre a importância do comportamento na hora da alimentação. Marido, eu quero neném. Para fazer tudo que a doutora Heloísa for ensinar no Fórmula Criar. E em algum momento você teve medo do julgamento? Assim, ai meu Deus, o CRM vai vir atrás de mim. Também. O que os meus amigos médicos estão pensando? Ai meu Deus, porque isso é comum, na cabeça de todos os profissionais de todas as áreas, inclusive. Todo mundo quer começar no digital sem aparecer com medo do julgamento. Teve algum medo? Sim, o primeiro medo em si era com o CRM. Você vê, quando eu comecei no digital, eu já tinha mais de 30 anos na minha profissão. Então, você imagina se queimar no digital. Então, mais ainda, busquei mais informações ainda, e informações mais atuais, tá certo? Mas o próprio CRM mudou muita coisa na política do digital, não é? Abrindo para mais coisas. Mas sempre pautei na ética, em oferecer coisas verdadeiras, dentro de um estudo científico, com comprovação científica, não é? Com relação a colega, tudo bem, já tenho um vasto tempo de profissão, e com relação a colega, se eu estava fazendo tudo ético, não podia. Agora, gente, é o seguinte, nem Jesus agradou a todo mundo. Então, crítica vem, mas crítica vem, e muitas vezes a crítica fala mais da pessoa do que de você. Isso aí. Então, vamos enfrentar. Se eu estou fazendo uma coisa para o bem, não vou ter medo. E assim, a pergunta que não quer calar, Aline, ela deve ter uma equipe, né? Ela deve ter uma equipe grandona, videomaker. Eu me surpreendi com essa resposta quando eu ouvi a primeira vez. Não, primeiro vão nós duas aqui. Não foi essa sensação que nós tivemos? Sensação. Uma equipe grande, videomaker, pessoa que fica ali gravando ela o tempo todo, porque né? as pessoas, elas têm muita desculpa por não fazer. Primeira desculpa, a agenda tá cheia, eu não tenho tempo. Segunda desculpa, eu não sei fazer. Terceira desculpa, é muito caro contratar. E aí a gente quer saber da senhora. Quem é a sua equipe? Quem é essa equipe? Quantas pessoas tem na sua equipe? Graças a Deus, eu tenho a Carly, a Aline e o Ed, que embarcaram no meu sonho, e são pessoas assim que eu estou muito agradecida a Deus por conhecê-los, e vão me ajudar bastante agora no digital. Como eu falei, eu comecei fazendo cursinho online. Eu não tenho equipe, sou eu que produzo. Olha, gente, tudo que a gente quer, a gente consegue. Se aquilo é viável, é ético e é correto, e alguém já faz, por que eu não vou fazer? Deus me deu saúde e inteligência, eu posso fazer, não é? Vou estudar, vou correr atrás e vou fazer. Agora, eu não sabia nem aonde procurar alguém para equipe, entendeu? Para não dizer que eu não tive equipe, quando a Nestlé me chamou para ser embaixadora de um produto deles, como era uma empresa grande, eu resolvi naquele período contratar uma social media. Então, durante 1 ano e 2 meses, eu tive uma social media só. E esses vídeos a senhora faz sozinha? Eu faço, eu edito. Ah, mas você não tem tempo. Bom, eu já tenho as filhas formadas, eu faço consultório todo dia, eu ainda trabalho na prefeitura, estou aposentando, tem 3 anos que eu saí do pronto-socorro da Unimed. Mas o tempo é a gente quem faz. Se eu queria estar no digital, eu vou fazer. Então, existem você fazer os posts programados. Então, chega no sábado, na sexta tarde, você programa, faz os seus vídeos. O que eu vou falar? Vou falar disso. Ah, e outra coisa, nem IA. Tem 8 meses que eu sei mexer com IA. Não sabia mexer com IA, não. Eu escrevia à mão e passava, redigia, e ia para frente lá, comprava um microfone diferente e vamos gravar no consultório. Chegava 1 hora antes das consultas e gravava. E no sexta, no sábado, no domingo, fazia a programação semanal. Tudo bem que os posts e o Rio você faz semanal. Os stories você tem que fazer a cada dia, né? E tudo dá certo, gente. Tudo dá certo. Você quer fazer? Faz. Não passa para depois, não diz que não sabe não, se você está vivo, você tem como aprender. E a senhora consegue lembrar o primeiro vídeo que viralizou? O primeiro vídeo que deu assim uma grande visualização, que
ele já teve 5,4 milhões de visualização. Milhões de visualização. Foi um vídeo tão simples, ensinando a limpar. Ensinando a usar o espaçador para terapia inalatória de crianças que têm asma. Como saber se na bombinha tinha remédio ou não. Como também limpar. Então, esses vídeos educativos, sabe, de como fazer a terapia com a bombinha, eles viralizaram muito. Outro que viralizou, que deu quase 3 milhões de visualização, é esse que eu falei aqui da criança se afogando nas emoções. Eu boto um bonequinho mergulhando na água, se afogando, e ele também deu bastante visualização, entendeu? E a minha linguagem é assim, eu não coloco termos técnicos, porque é isso que eu faço no consultório, eu faço na linguagem mesmo da mãe. Por isso que a minha linguagem não é voltada para profissionais, é para mães. E Aline, é muito bacana a gente abordar esse assunto, porque muita gente vai dizer assim, com dinheiro é fácil. Entrar no digital, já está com 30 anos de profissão, é fácil. 40 anos de profissão. E ela começou com o celular. Ela começou testando o videozinho ali com o bonequinho na água. Com o próprio tripé. Às vezes, o celular encostado em alguma coisa dentro de casa. Então, às vezes, você fala assim, mas eu não tenho uma equipe. Eu não tenho alguém que possa me ajudar. Meu marido não me apoia. Eu comecei no digital escondido do marido. Então, comece a olhar para você quantas desculpas você está arrumando todos os dias para não começar no digital. Né, Aline? Exatamente. As pessoas, elas gostam de conteúdos que ensinam, né? Que são conteúdos de utilidade. Gosta do entretenimento? Também, mas são dois tipos de conteúdos que movem as pessoas. Ou é utilidade, eu estou sendo útil para alguém, ou é entretenimento. E como você oferece muita riqueza de utilidade de uma forma muito lúdica, que tanto a mãe quanto a criança, se assistir, vão entender, vão compreender. E é o que eu acho que é o segredo ali de tornar um sucesso as suas redes sociais. E a gente fica muito feliz de estar participando desse projeto. Eu estou muito feliz com vocês, que são umas grandes estrategistas e vão me ajudar a alcançar mais pessoas ainda no digital. Agora, continuando dessa estrutura, né, foi até uma observação. Você grava decorando o texto, você grava fazendo um roteiro, e como que é? Como para você gravar, porque a sua didática, né? Você fala muito bem, você grava muito bem. E aí eu queria saber de você, até para você falar aqui pra gente, que eu fiquei chocada um pouquinho, entendeu? No caminho. Olha só, tudo tem intencionalidade também, não é? Porque a gente traça planos para as nossas vidas, né? Então, se eu entrei no digital, eu não vou fazer feio, não é verdade? Vou fazer bonito também, não é verdade? Não vou queimar os anos anteriores da pediatria tradicional de consultório. Então, vamos fazer bonito, vamos ver o que ferramentas que eu posso utilizar, não é verdade? Então, uma eu já falei, que é fazer a programação de vídeos, não é? Uma outra ferramenta que a gente tem, que pode estar utilizando, é para ter um roteiro, porque muitas lives eu fazia só colocando as folhas na minha frente, assim, sabe? Para acompanhar, perder, igual a gente está fazendo aqui, ó. Tem um roteiro. Mas existem ferramentas. O teleprompter é você usar um roteiro que você vai seguindo. Você vai ler aquilo ali no teleprompter? Não. É um roteiro, são os itens para você não se perder no raciocínio do que falar, não é? Exatamente. Eu fiquei chocada. Eu vou falar aqui que eu fiquei chocada, porque eu levei gravou, o tapa na cara. Eu falei, gente, mas ela levou bem a sério o roteiro e ficou muito natural. Aí ela, mas eu uso teleprompter. Aí eu, nossa, eu ainda decoro o roteiro no papel. Eu faço o roteiro, imprimo, boto ali e dou uma decorada, falo a segunda cena, corto. Eu tenho 17 anos no digital. 17 anos e eu tomei um tapa desse, mas tá bom. Eu vou aprender a usar o teleprompter para ficar natural, entendeu? Porque agora... É só um roteiro. É só um roteiro. Porque eu faço o meu roteiro e eu levo ele de uma forma muito natural também. Só que eu não testei ainda no teleprompter, que eu tinha medo de ficar mecânico. E o seu fica muito natural. Eu já ensinei a tantos colegas mesmo, médicos, a usarem. Amigos, colegas, né? Já sabem que já vem uma mentoria aí para médicos também.
Entendeu? Porque isso que é interessante, o médico ele tem muito medo de virar influencer. Eu vou aprender tudo isso, eu não quero ser influenciador. Ser blogueirinho. Sou blogueirinho, eu sou médico, eu estudei anos de medicina. E a verdade não é essa, não é ser influencer, é ser referência. Né? E eu acho que a internet ela te dá essa voz. Eu sempre digo o seguinte, que a internet ela amplia aquilo que acontece na vida real. Se você é uma bosta na vida real, a internet ela só vai ampliar aquilo ali. Então, como você já é uma referência técnica, né, naquilo ali que você faz, que as mães já te elogiam, já saem assim bem realizadas da consulta, então já tem assim uma história, né, por trás, a internet ela só está amplificando aquilo ali que já existe no seu dia a dia, que você já faz com louvor. E as pessoas elas têm muito medo disso, de ir para a internet e perder a essência do que é o atendimento, né? Isso. Olha, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ter o zelo de fazer bem feito, não é? Se é um dom que Deus me deu, eu vou também retribuir buscando uma excelência nisso daí. Se eu quero fazer consultório ainda, orientar a várias mães, eu não posso ficar defasada no mercado. Olha a Coca-Cola. Coca-Cola já é consolidada e ela inova e está sempre na mídia, sempre buscando, não é verdade? Então, se eu estou fazendo consultório, se eu sou uma médica que atua, eu não posso ficar ultrapassada nos conhecimentos. Eu tenho que oferecer o que é de melhor. Qual Entendeu? é a missão de doutora Heloísa? Minha missão é orientar os pais e cuidadores a cuidar dos seus filhos com respeito, com firmeza e com gentileza, dando voz, ouvindo, porque eu na vida já sei disso, de ver a criança que é bem orientada, bem cuidada, que ela é ouvida, deixando ela se expressar. O que profissional ela vai ser no futuro? Ela vai ter poder de voz. Ela vai ser um bom profissional, né? Ela não vai ser travada. É entender, orientar aos pais a educá-la, não adestrá-las. Entendeu? Então, esse é a minha missão. É educar, orientar. E se Deus me der saúde, vou continuar fazendo. Que legal. E meramente impossível fazer isso no consultório, né, Aline? Atender toda a demanda, principalmente hoje, da autoridade que a senhora se tornou na internet. Imagine todas as mães que compartilham aqueles vídeos, falassem, eu quero um horário na sua agenda. Como seria? Então, por isso, o poder da internet, porque agora ela não só vai mostrar o potencial ali dentro do consultório, mas agora também vai mostrar para o mundo, não só no Brasil, para o mundo, o que é educar uma criança forte, uma criança que vai chegar no futuro com comportamento aí que não vai ter essas travas que a gente teve que gastar muito dinheiro para tratar, né? Eu tenho algumas perguntinhas aqui, Aline. Pode falar. Já teve algum conteúdo, alguma crítica que a senhora ficou ofendida, ficou triste em ter recebido no digital? Sim, somos humanos e vamos ter. Por mais que eu fale assim, eu vou criar uma barreira, não vou deixar o hater me derrubar. Mas somos humanos, não é verdade? Então, uma vez eu coloquei um conteúdo sobre a vacina do Covid que chegou para bebê. Eu coloquei, que ótimo, ontem foi anunciado a liberação da vacina para bebê. Ali, mas olha, me machucou, porque eu coloquei que meus posts sempre foram de manhã e por volta de meio-dia já tinha 149 mil visualizações. E aí, muitas críticas pesadas, me chamando, inclusive, de irresponsável, como se eu tivesse, assim, uma médica indicando vacina de Covid. Eu falei assim, gente, mas isso tem embasamento científico e é o Ministério, eu só estou publicando uma informação. E aquilo ali foi tão coisa que eu falei assim, não vou deixar isso perder minha paz. Retirei o post, apesar de ser um post que estava todo com embasamento científico, mas retirei, porque mais vale a paz. Entendeu? E se fosse hoje? Hoje eu continuo assim. Você deixaria se você tivesse feito um post hoje e atraísse muito hater? Já tem uns 2 anos. Mas hoje eu deixaria. Hoje você deixaria. A gente vai se fortalecendo. Só que eu evito colocar qualquer coisa polêmica. Política jamais eu falo. Política não. Entendeu? Eu vejo muito isso porque quando a gente vai crescer, é inevitável a dor do crescimento, né? E essa é uma das dores do crescimento de quem quer crescer no digital, é o hater.
Não tem como crescer e falar, não quero hater. Não, você só sabe que tá crescendo quando você atrai hater. Ai, que venha hater, então, querendo crescer. Então, assim... Ele ajuda a levar a mensagem. Ele ajuda a levar a mensagem. E eu travei, fiquei uma vez 3 meses fora da internet, porque um vídeo deu 4 milhões de visualizações, deu muitos comentários de hater. E aí eles falaram muito da minha alopecia, que eu tenho alopecia androgenética. Eu nem sabia que eu tinha, descobri naquele vídeo. E aí eu comecei a travar na hora de gravar vídeo, porque eu olhava e eu via minha alopecia e falava, eu não vou gravar. Eu não vou gravar. Então hoje eu tô aqui, ó, até essa luz, todo mundo vendo que agora eu falei. Mas eu travei por causa do hater. E aí eu vi como que aquilo me afetou. Hoje eu tenho uma blindagem, eu não leio os comentários. Então, assim, fale bem, fale mal, falem de mim. Eu ignoro e finjo, não leio para não sofrer e eu passo direto. Mas porque a gente vai amadurecendo, a gente vai se blindando. Mas isso que eu tô falando, se fosse hoje e tivesse essa repercussão negativa, você deixaria falar? Hoje nesse último ano, eu deixaria. Mas naquela vez eu tirei. Nem ia ler mais. Não vou ler, deixa eles brigarem aí. Eu tento responder, mas são muitos para responder. Não. Eu tento. Mas você sabe o que eu descobri? Que eles se respondem entre si. Eles brigam entre si, e quando eu vejo, eles já estão eles discutindo, eu já estão assim, resolvendo. A internet acaba sendo uma terra de João Ninguém. É isso aí. Não tem dono. E muitas vezes aquela pessoa ela não tem voz em outro local. E ali ela tem voz. Ela acha que tem voz e joga, porque a gente transborda o que nós temos no nosso interior. Se eu estou ofendida, eu vou transbordar ofensa. Exatamente. Mas se eu estou feliz, eu vou transbordar felicidade. Somos humanos. Alguns momentos estarei triste, estarei nervosa. Mas também tem que reconhecer, tem que ter equilíbrio emocional para não descarregar aquilo. É verdade. Exatamente. E a senhora já teve algum conteúdo que tirou o contexto? Alguém publicou em outro lugar e tirou aquele contexto todo que a senhora quis dizer e colocou no contexto dele, assim? Já. Isso é frequente, tá? Principalmente esse da questão aí de não bater em filho. É danado falar assim, mas eu fui criada batendo. Eu fui criada apanhando. O filho é meu, faço o que eu quiser. O filho é meu. Tudo bem, o filho é seu, faz o que você quiser. Mas e aí? Você bate na filha, depois ela apanha no marido. Mamãe bateu, mamãe me ama. Meu marido pode me bater porque ele me ama. Fica confuso na cabeça da criança. Mudou muita coisa. Então, assim, essa questão de criar os filhos deixa que eu crie do meu jeito, você não sabe o que você está falando. Isso tem bastante. Legal. E o que é inegociável para a doutora Heloísa em relação ao digital? O que a senhora não tolera de forma nenhuma e não faria de forma nenhuma? Falar coisas que não têm embasamento científico, não ser ética, também não é legal falar do pessoal de um paciente, falar da intimidade de um paciente, entendeu? E coisas que não vão condizer com a minha fé, porque eu sou cristã. Então, uma coisa que é inegociável é discurso de ódio, traição, essas coisas são inegociáveis. Bacana. E antes de ser, a doutora Heloísa da internet, você era a doutora Heloísa do consultório, né? Ainda sou. Mas antes de ser assim, essa potência, existe algum caso que te marcou muito? Eu sei que você não gosta de falar de paciente, que você acabou de falar, mas assim, algum caso que, cara, esse marcou e eu olhei e falei, eu tô no lugar certo, de que você conseguiu resolver? Sim. Tanto casos, agradeço a Deus, o dom, porque o dom de ser médica vem de Deus. Então, já teve casos de terem diagnósticos que o Espírito Santo de Deus me soprou para cuidar e salvar vida. Entendeu? Já teve sim. E uma coisa que me deixa muito feliz é também quando consigo mudar a maneira de uma mãe olhar para o filho e deixar ele ser livre, leve, solto, para ele ser criativo. Isso porque eu falo assim, essas crianças que eu estou cuidando vão ser o presidente do Brasil, vão ser o gerente do banco, vão ser os professores dos meus netos. Então, que eles têm que ser bem tratados. Eu vou fazer o pouquinho que eu posso com eles aqui, porque eles é que vão formar o mundo. Eu não posso dizer que o mundo vai ser ruim para os meus netos. Eu estou fazendo a minha parte. Cuidar da saúde mental desses pequenos desde agora.
E assim nasceu o Fórmula Criar. E assim nasceu o Fórmula Criar. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Qual foi o sentimento que te motivou a fazer um projeto desse tamanho, né, que é o Fórmula Criar? E um pouquinho de como ele funciona, quando ele começa, entendeu? Explicar um pouquinho pra gente essa metodologia de 2.200 dias. Ah, tá. Que ótimo. Falar do Fórmula Criar me deixa, assim, fascinada. Porque isso eu estou escrevendo ele já há quase 2 anos e não sabia como publicar isso. Aí encontrei essas duas queridas que embarcaram no meu sonho, me deram credibilidade. Falei assim, não, vamos fazer. E o projeto Criar é para deixar um legado na vida. Eu quero informar ao maior número de pessoas como é importante na criação de uma criança, que é o futuro do mundo, que será o adulto do futuro, a importância do 2.200 dias de vida. Vocês já ouviram falar em 2.200 dias de vida? Que é uma janela de oportunidades para um ser humano, não só para a criança, mas vai ser depois todo o resto da vida. Os 2.200 dias de vida que são importantes começam antes da gravidez. Na concepção, uma mulher que está tentando engravidar, ela já tem que preparar o útero, a casinha onde vai ficar esse bebê, cuidando da sua saúde, dos seus hábitos de vida. O papai também, não menos importante, porque estudos mostram que pais obesos têm alto índice de câncer em meninas, pais fumantes são prejudiciais também para os filhos, pais que não têm hábitos alimentares bons vão repercutir na criança. Então, a importância desses 2.200 dias, os 100 primeiros dias é na pré-concepção, antes de engravidar. Tá certo? O uso de vitaminas, do ácido fólico, que é importante na formação do tubo neural. Depois vem a gravidez, são 270 dias, tá certo? Esse período da gravidez também é crucial para o desenvolvimento da criança. A mãe tem que estar bem nutrida, com hábitos saudáveis, álcool zero, porque beber álcool dá síndrome alcoólica fetal, lesão no cérebro, tá certo? Sabia disso? E nem dose, que tem gente que coloca a dose zero, segura. Álcool zero. A vacinação da mãe, o pai também é importante na gravidez, porque temos as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gravidez, eu vou falar na Fórmula Criar, toda a importância da gravidez. Também, não só na saúde física do bebê, como na saúde emocional. A criança, o feto ali no útero, ele precisa de ouvir que ele é amado. Ele precisa se sentir também amado. Depois vem o nascimento. Então, vamos repetir os 2.200 dias. 100 dias, 3 meses antes da gestação. Os 9 meses da gestação, 270 dias. Mais do 1º ao 5º ano de vida. São 1.830 dias. Então, são uma janela de oportunidade para você educar bem, nutrir bem, ter bons hábitos de vida que vão repercutir para a vida da criança, repercutir em tudo. Em tudo mesmo, tá? Então, é esse aí que nós vamos falar na Fórmula Criar e detalhando em cada etapa. A mãe que não conseguiu fazer antes da gestação alguma coisa, mas ela tem como fazer na gestação. Aquela que não conseguiu fazer na gestação, porque não soube que estava grávida ou comeu mosca ali na hora, ela tem até 5 anos, porque esse cérebro está em desenvolvimento. É muito importante o estímulo da criança. Uma criança que não é estimulada, você está perdendo a oportunidade, porque no cérebro, até 2 anos, ele forma milhares de conexões por segundo ali, as sinapses neuronais. Sabe? Que se você não dá estímulo para a criança, com 2 anos tem uma poda neural, ela perde oportunidade. Mas aí nós vimos que tem até 5 anos para dar estímulos para a criança. Então, eu falei rápido, mas nós vamos detalhar no Fórmula Criar todas essas etapas e orientando ferramentas para serem utilizadas. Então, se você está pensando em engravidar, não engravide agora. Segura um pouquinho. Aguarde Fórmula Criar. Aguarde Fórmula Criar. E aí você fala muito dessa parte, né, que me pegou muito essa parte antes da gestação. Me dá um exemplo de um hábito que a gente tem no preparatório. Você falou aí do metilfolato, né? Que a gente pode colocar antes da gestação, mas que isso impacta, sim, na vida
de uma criança e até depois do adulto. Que você consegue corrigir ali, né? Igual você falou do câncer. Já tem estudos mostrando que pais obesos com índice alto de meninas com câncer de mama. Uma mulher que está com alguma doença sexualmente transmissível, ou o pai, se não se preparar antes da gestação, e a criança? Aí a mãe está com a doença, digamos, a sífilis, que é comum. Não é que nós estamos falando de todos os tipos de pessoa. Uma sífilis, ela vai ter impacto no desenvolvimento dela, entendeu? É uma criança que pode nascer com uma sequela, com a sífilis congênita, né? Então já começa esse cuidado, essa preocupação. Estou querendo engravidar. Isso. Eu já começo a me cuidar, a já fazer a medicação. Medicação não, né? A suplementação. Os hábitos, né? Os hábitos de vida. 100 dias antes. 100 dias antes. E aí você fala depois dessa parte epigenética, né? Que é 20% genética e 80%... Como que é isso? O conceito da epigenética, o que é epigenética, né? É um fenômeno que está estudado, que é o seguinte, nós achávamos que nós éramos total culpa da nossa genética. Não é? Mas não, nós somos 20% da nossa genética e 80% é epigenética. A epigenética são os fatores ambientais, o estilo de vida que você leva vão repercutir diretamente na sua genética, não alterando o DNA, mas eles são fatores que podem dar um start em algum problema de acontecer. Vou explicar melhor a epigenética. Digamos que você tem lá no seu gene, que você tem predisposição, já tem lá escrito no seu gene, no seu DNA, de ser diabética. Tá? Mas se você cria o filho com menos açúcar, com bom estilo de vida, atividade física, entendeu? Essa chave de acender para ele ser diabético pode não acender. Então a epigenética, que é o meio ambiente que nos altera, não vai ativar algumas coisas. Outro exemplo, que é muito comum também no consultório. Vamos ver o crescimento da criança. Ele tem um alvo genético de ser alto, porque a família toda é alta. Mas se é uma criança que tem doenças crônicas, uma criança com asma, que toma muito medicamento, uma criança que não tem boa alimentação, que tem anemia, ela não vai alcançar o alvo genético que ela tem. Ela permanece com o DNA intacto, mas ela não vai alcançar aquela altura, porque ela tem doenças, ela não tem bons hábitos. É a epigenética que atua muito mais do que a genética. Isso é interessante, faz sentido, né? Eu venho de uma família obesa. Meu pai é obeso, minha mãe é obesa, meu irmão é obeso. E eu não sou obesa. Mas os meus hábitos sempre foram diferentes do restante da minha família. E uma vez me pegou muito isso, meu pai falou, né? Que ele, não, mas todo mundo da nossa família é gordo. Então você não tem como, você vai ser gorda. E aquilo me marcou tanto que eu falo, vou ser gorda. Vou ser gorda. E é bom a gente saber que a gente não está sentenciada pela nossa genética. Pela nossa genética, porque se eu for olhar pela minha genética, DNA, eu tenho. Mas acontece que não vai ser ativado pelos fatores ambientais e hábitos ruins, não vai ser influenciado pela epigenética. Exatamente, interessante isso. E deixa eu ver aqui, me perdi. Corta. Não, aqui está explicando os 2.200 dias. Já falei. Aí ela já falou lá atrás, até antes de chegar no... Então, por que é importante? Aqui que chega aqui agora, está nessa reta final. Por que é importante os 2.200 dias? A importância do 2.200 dias é toda essa importância que eu falei, uma janela de oportunidade, onde você está preparando a criança para ser um adulto com saúde. E falando da Fórmula Criar, né, dos 2.200 dias, 3 situações, né, importantes para o pai nessa pré-concepção, né, na fase antes da gestação. 3 hábitos importantes. Também ter um check-up médico para descartar a possibilidade de ter doença sexualmente transmissível. Abolir o fumo, tá bom? Abolir o fumo, porque isso é prejudicial para o feto, causa mesmo alterações genéticas até no feto, o pai que é fumante, a obesidade. Então, aí a gente fala dos hábitos alimentares em casa, né? Para já preparando a casa. Então, é desde a pré-concepção.
Que já Entendi. tem que o homem preparando. E preparar fisicamente, porque vai ter que ajudar muito a mamãe, viu, papai? Isso aí. E lógico, né? Já convida o seu esposo, o seu marido, tá aí pensando em ter filho ou já tem filhos, para assistir o conteúdo da doutora junto. Porque aí você vai evitar também ficar explicando muita coisa. Quando ele vê uma autoridade falando sobre aquilo, ele automaticamente já vai mudar os hábitos aí na hora de pré-conceder o bebê, né? Isso mesmo. E o que são os 2.200 dias em 20 segundos? Um resumo, se você pudesse falar. 2.200 dias na vida de uma criança é uma janela de ouro, oportunidade de ouro para repercutir em todo o desenvolvimento dela. Pais, aprendam o que é isso. Assistam ao Fórmula Criar. Eita, já fez um job ali, o merchan, né? E qual o recadinho que você tem para os pais, né, que estão nos assistindo, sobre a doutora Heloísa, sobre o Fórmula Criar, sobre o que esperar dessa nova etapa, dessa jornada? Olha, acompanhe o Fórmula Criar. Você vai gostar, vão ter muitas novidades, muitas coisas interessantes que eu estou trazendo da neurociência e do embasamento científico na pediatria. Mas eu quero deixar um recado muito importante. Amor. Ame seus filhos. Amar seus filhos passa por cuidar do seu corpo para gerar uma criança também. Ame seu filho educando emocionalmente. E, gente, apesar de estarmos na internet com tanta informação, você aprende tudo, mas siga o seu instinto. O seu instinto materno é dom do Espírito Santo de Deus. Siga o teu coração. Eduque com amor, com carinho, com empatia, dando voz à sua criança. Fica essa dica. Amem muito. E eu não perco por nada o Fórmula Criar. Nem porque eu, tenho 3 filhos ainda. eu vou me preparar para ser aquela avó que educa, que mostra o caminho, comportamento saudável. Ninguém vai bater no meu neto. Eu costumo dizer assim, que eu tenho 3 filhos. Uma filha de 21, um filho de 7 e um filho de 2. 3 fases diferentes. 3 filhos únicos. E como eu errei com a minha de 21. Hoje, assim, vendo o pequeno, que o pequeno é completamente diferente. É leve a criação dele. E como eu errei com a de 21. Tudo errado. Eu fiz tudo errado. Não fez, você amou. Não, você amei. fez o melhor que você podia fazer. Mas assim, olhando, né, como eu tornei a maternidade leve com a idade, né? A partir ela ficou mais leve. Aí eu vi que não precisava pirar tanto. É como a gente começou falando, não tem manual Não para tem criar, manual. não é? Não tem manual. Eu também errei com as minhas filhas, né? Tanto que a minha filha fala, mamãe, vem você, agora quando está perto dos netos, fazendo alguma coisa, ela, vem você, né, mamãe, falar da disciplina positiva, deixa que agora eu cuido que você não me criou assim, não. Eu falei assim, mas eu te criei dando oportunidades, é porque eu não sabia da neurociência, agora eu sei. Então a gente erra porque não sabe que está errando, não é verdade? Exatamente. Mas é sempre hora de aprender. E o Fórmula Criar vai ajudar bastante. Vai ajudar muita gente. Inclusive, eu já estou aprendendo muito só de estar acompanhando o projeto. Eu e eu também. espero que você Se o marido também não topar ter um neném, eu vou levar todo o conhecimento para o meu neto. Eu deixo lá na sua casa no final de semana, os meus. E é isso, gente. Finalizando aqui o nosso primeiro Viver do Digital, né? Com a Carly, com a doutora Heloísa. E com você que está nos acompanhando, eu espero que você nos acompanhe aqui nos próximos também, que a gente vai ter muito conteúdo, bastante doutora Heloísa, convidados, novidades, e é isso. E a informação que você precisa para viver do digital. Siga o Instagram. Qual é o seu Instagram, doutora Heloísa, para as pessoas te encontrarem? É DRA, de doutora DRA Heloísa Pediatra. Legal, o meu é @Carly Araújo com KY no final e um underlinezinho ali. E o seu, Aline? Aline, Marketing Terapia. Porque eu não faço marketing, né? Eu faço terapia de marketing. Terapia de marketing. Então é isso. Então, finalizamos aqui o nosso primeiro podcast, Viver do Digital. E, como a gente acabou de dizer, siga para acompanhar tudo os próximos episódios de Viver do Digital.